Meu nome é Júlio Vaz e nós vamos fazer comentários sobre a justiça eleitoral, especificamente sobre a sua estrutura e competência. Vamos iniciar os nossos comentários por uma pequena anotação histórica. A justiça eleitoral ela vai ser instituída através do Código Eleitoral de 1932 aqui no Brasil. E só 2 anos após, na Constituição Federal de 1934, ela será citada. Na nossa atual Constituição Federal de 1988, encontramos a ideia da estrutura e competência da Justiça Eleitoral prevista entre os artigos 118 e 121 da Constituição Federal. Bom, a Justiça Eleitoral ela é composta por órgãos. Nós temos a Justiça Eleitoral composta hoje da seguinte forma: temos o Tribunal Superior Eleitoral, temos os tribunais regionais eleitorais, temos os juízes eleitorais e temos as juntas eleitorais. Vamos desenvolver inicialmente o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por, no mínimo, 7 juízes ou 7 membros. Como se procede esta composição? A composição do Tribunal Superior Eleitoral, ela se dá da seguinte forma: temos 3 membros que são oriundos do Supremo Tribunal Federal. Então, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, eleitos pela própria Corte, passam a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, teremos 2 membros do Superior Tribunal de Justiça, eleitos por seus membros, que passarão a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. E teremos ainda 2 juízes nomeados pelo presidente da República, indicados pelo Supremo Tribunal Federal, dentre 6 advogados. Então, dentre 6 advogados, nós vamos observar o Supremo Tribunal Federal fazendo a indicação em lista tríplice destes nomes, e o presidente da República fará a nomeação, passando eles a serem membros do Tribunal Superior Eleitoral. Este Tribunal Superior Eleitoral, ele terá um presidente e um vice-presidente, que serão eleitos pelos membros do Tribunal Superior Eleitoral, mas que serão eleitos dentre aqueles que vieram do Supremo Tribunal Federal. Então, um dos 3 ministros que foram escolhidos pela Corte para o Tribunal Superior Eleitoral ocupará o cargo de presidente do TSE. E outro ministro do Supremo Tribunal Federal ocupará o cargo de vice-presidente. Nós temos ainda um corregedor eleitoral. O corregedor eleitoral será escolhido entre os membros do Tribunal Superior Eleitoral, dentre os membros que vieram do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, um dos ministros que foram escolhidos a virem do Superior Tribunal de Justiça para integrar o Tribunal Superior Eleitoral será escolhido para ser o corregedor eleitoral. Vamos observar com os senhores que esses juízes dos tribunais, eles servirão por 2 anos. Então, olhando para os tribunais eleitorais, estes juízes servirão por 2 anos, devendo permanecer no mínimo por 2 anos e nunca por mais de 4 anos.
Ou seja, o período máximo para a atividade no Tribunal Eleitoral é 2 biênios. Falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral, podemos lembrar ser ele também um órgão de convergência. Significa dizer, é ele o responsável pela última decisão da causa de sua competência. As questões eleitorais devem, por regra, ser decididas ao final pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo então ele um órgão de convergência. Devemos sempre excepcionar aquelas questões constitucionais que serão propostas perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos verificar com os senhores que o Tribunal Superior Eleitoral é um órgão com jurisdição em todo o território nacional e que tem a sua sede em Brasília. Nesta questão de ser um órgão de convergência, nos socorre a norma constitucional prevista no parágrafo 3º do artigo 121, que assim prescreve: são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Vamos observar com os senhores que há sempre a exceção para os órgãos de convergência se a gente não estiver olhando para o próprio Supremo Tribunal Federal. Afinal, é ele o guardião das normas constitucionais. Vamos passar, então, a fazer alguns comentários sobre o Tribunal Regional Eleitoral. Teremos um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e teremos um também no Distrito Federal. Estes tribunais regionais eleitorais são compostos também de 7 membros, ou 7 juízes, como prefiram chamá-los. 2 deles serão eleitos no Tribunal de Justiça dentre os desembargadores que compõem o tribunal, sempre por voto secreto. Outros 2 juízes serão eleitos pelo Tribunal de Justiça dentre juízes de direito. Então aqui não são desembargadores, são juízes de direito que serão escolhidos pelos desembargadores no Tribunal de Justiça para integrar o Tribunal Regional Eleitoral. Nós teremos ainda também um juiz do Tribunal Regional Federal. Então, um juiz federal do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do estado, virá integrar, ou no caso do Distrito Federal, com sede no Distrito Federal, virá integrar o Tribunal Regional Eleitoral. E, por fim, nós teremos mais 2 juízes nomeados pelo presidente da República, pela indicação do Tribunal de Justiça, de 6 advogados, nomes de 6 advogados, sendo que serão apresentados em listas tríplices. E o presidente da República fará a nomeação de 2 deles para a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Quem será o presidente do Tribunal Regional Eleitoral? O presidente do Tribunal Regional Eleitoral será eleito pelos membros do Tribunal Regional Eleitoral, mas será eleito dentre aqueles 2 desembargadores
que vieram do Tribunal de Justiça. Então, nós teremos um deles como presidente e o outro como vice-presidente. Os recursos apresentados de decisões dos tribunais regionais eleitorais também encontram limitação, ou seja, não é toda a matéria de decisão dos tribunais regionais eleitorais que poderá ser objeto de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Temos então que só cabe recurso de decisões do Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral quando proferidas contra disposição expressa à Constituição Federal ou de lei. Primeira hipótese já mencionada, né? Desde falarmos do Tribunal Superior Eleitoral como órgão de convergência, aqui também nós teremos a possibilidade de recurso quando nós tivermos proferidas contra disposição expressa à Constituição Federal ou de lei. Ocorrer divergência de interpretação entre os tribunais regionais eleitorais. A necessidade de uma pacificação destas divergências. Versarem sobre a inegibilidade ou a expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Observamos aqui a questão sempre mencionada nesta temática de estarmos olhando para as eleições federais ou estaduais e não para as municipais. E na última hipótese, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Ora, são todos remédios constitucionais. Como remédios constitucionais, eles têm a proteção de serem apreciados em todas as instâncias, podendo chegar ao Supremo Tribunal Federal. Olhando para o órgão juízes eleitorais. Os juízes eleitorais são os juízes de direito das comarcas. Os juízes de direito das comarcas serão os responsáveis pelas zonas eleitorais. Essa disposição ela é encontrada no nosso Código Eleitoral. O Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965, vai dispor no artigo 32 o seguinte: cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito, em efetivo exercício, e na falta deste, ao seu substituto legal, que goze das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Ora, vamos observar com os senhores que os juízes das comarcas, o juiz de direito, ele estará respondendo como juiz eleitoral nas zonas eleitorais respectivas à sua comarca. Podemos ter mais de uma zona eleitoral, teremos mais de um juiz de direito, cada um responsável por uma delas. Por fim, nós temos ainda como órgão as juntas eleitorais. As juntas eleitorais são formadas pelo juiz de direito e por 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. Pessoas que são reconhecidas na sociedade como pessoas idôneas. De 2 a 4 cidadãos farão a composição da ideia das juntas eleitorais. A gente vai observar com os senhores que as juntas eleitorais
também estão previstas no Código Eleitoral, no artigo 36. Mas nos interessa, apreciando a questão do que fazem estas juntas eleitorais, observar com os senhores o artigo 40. E o artigo 40 assim estabelece: compete à junta eleitoral, inciso 1, apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob a sua jurisdição. Inciso 2, resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Inciso 3, expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 178. Inciso 4, expedir diplomas aos eleitos para os cargos municipais. Lembra o parágrafo único, inclusive, que se nós tivermos em um município mais de uma junta eleitoral, o juiz eleitoral mais antigo é que fará e presidirá o ato de expedição dos documentos de diplomação. Vamos ainda consignar, por fim, que as competências destes órgãos que foram aqui mencionados, de todos eles, estão atribuídos a serem observados no Código Eleitoral. A Constituição Federal, no artigo, estabelecendo aqui, para poder fazer a leitura, no artigo 121, parágrafo 2º, diz o seguinte: os juízes dos tribunais, artigo 121 caput, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Então, esta lei que cuida da competência da justiça eleitoral é o Código Eleitoral. Para quem queira verificar as competências de cada um desses órgãos, indicamos Tribunal Superior Eleitoral, artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral, artigos 29 e 30 do Código Eleitoral. Juízes eleitorais, no artigo 35, e juntas eleitorais, no artigo 40 do Código Eleitoral. Estes foram os nossos comentários sobre a estrutura e competência da Justiça Eleitoral. Muito obrigado por sua atenção.